A graça e a paz. Nós vamos estar dando início hoje a mais uma lição. E nós vamos estar estudando hoje sobre a primeira viagem missionária, de forma resumida, pelo fato do nosso tempo, e não vamos conseguir nos aprofundar muito, mas eu vou estar citando alguns pontos importantes dessa primeira viagem missionária. E nós vamos estar lendo o texto de Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, que nos diz: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Interessante é que a Antioquia da Síria era a terceira maior cidade da época, perdendo em importância numérica apenas para Roma e Alexandria. Hoje, a atual cidade de Antioquia fica na Turquia. Nesse momento, nós vamos compreender algo importante sobre o propósito missionário na questão da urgência e na soberania de Deus. A igreja de Antioquia da Síria vivia concentrada na adoração e no serviço, esperava no Senhor e não teve dificuldade em ouvir o Espírito Santo quando recebeu a mensagem por Saulo, Paulo e Barnabé para a tarefa a qual Deus o chamava. Interessante a gente nós compreendermos que a iniciativa missionária é de Deus, vem do Senhor. Essa igreja era obediente à voz de Deus e demonstrava isso no seu compromisso com o Senhor. E nós vamos entender que essa igreja da Antioquia era uma igreja que submetia-se ao Espírito Santo. E nós vamos entender no versículo 2 que o Espírito Santo é que seleciona e comissiona homens para a sua obra, para a obra missionária. Quando nos diz no versículo 2, separa-me para a obra, ele não só apenas seleciona e também comissiona, mas também direciona. Quando nos diz no versículo 4, e enviados foram até Seleucia. O Espírito Santo não só separou qualquer membro daquela igreja, mas homens experimentados e frutíferos na obra do Senhor. E chegando eles em Samaria, uma cidade da ilha de Chipre, Paulo e Barnabé se dirigiram à sinagoga, lugar onde se reuniam os judeus com o propósito de leitura da lei e instrução. E ali anunciaram a palavra de Deus. Sendo um judeu romano, Paulo honrava os judeus com a primazia da pregação e cumpria o que havia sido planejado por Deus, de pregar primeiramente aos judeus. Nós vamos entender isso em Atos capítulo 13, versículo 46. Os esforços missionários naquele local obtiveram tal êxito que incentivaram Paulo e seus parceiros a avançar para o território mais difícil. Fizeram a viagem mais longa por mar, dessa vez até Perge, já em terras continentais da Ásia Menor. Dali, Paulo pretendia viajar pelo interior numa missão perigosa até Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia era uma cidade importante da Galácia do Sul, situada numa rota comercial entre Éfeso e a Cilícia, um importante centro do helenismo. Era uma cidade estratégica dentro dos planos de Deus para a expansão do Evangelho nessa região. E como eu falei, nós vamos estar resumindo essa viagem missionária pelo fato do nosso tempo, e nós vamos ver também, após esse período, Paulo e Barnabé em Icônio. Dois fatos importantes merecem destaque nessa passagem por Icônio. A primeira é que a mesma estratégia é mantida nessa cidade, a mesma estratégia missionária, a mesma estratégia do propósito missionário, da pregação.
E o segundo ponto é que Paulo e Barnabé demoraram muito tempo em Icônio. Nós vamos compreender isso em Atos capítulo 14, versículo 3. Depois, Paulo e Barnabé foram para Listra e Derbe. E o retorno, depois desse período de Listra e Derbe, foi feito o retorno a Antioquia. A visita de Paulo e Barnabé a Derbe completou a primeira viagem missionária. Logo, Paulo resolveu percorrer de novo a difícil rota sobre a qual ele tinha vindo, a fim de fortalecer, encorajar e organizar os grupos que ele e Barnabé haviam estabelecido. Que possamos compreender essa primeira viagem missionária de forma resumida, mas entender o propósito de Deus na obra missionária, e que o Espírito Santo é que direciona homens e mulheres para a sua obra. O Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas, mostra que está no controle e no propósito da obra missionária. Nós vamos compreender em outras lições outras viagens, a qual o apóstolo Paulo, junto com outros companheiros, fizeram. Nós vamos continuar vendo a soberania de Deus, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. Não diferente dos tempos de hoje, Deus continua vocacionando homens e mulheres que estejam com o coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo, ao qual seleciona e comissiona homens e mulheres para a sua obra, e também direciona o seu propósito. E nos mostra que Deus, Ele tem um propósito sobre as nossas vidas para a pregação do Evangelho. Precisamos estar dispostos a cumprir o ídolo do Senhor e a fazer a sua vontade. Nesse momento eu quero orar para a gente finalizar esse pequeno estudo sobre a primeira viagem missionária, mas que você possa sentir no coração de querer se aprofundar mais no estudo. Leia o capítulo 13 e o 14 de Atos para entender um pouco dessa primeira viagem, em seguida logo as próximas viagens. Mas também procurem meditar nesse propósito e pela ação de Deus nessa obra tão importante, ao qual todos nós somos vocacionados para pregar o Evangelho. Que o Senhor possa assim nos abençoar. Nós vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Soberano eterno Deus, maravilhoso Pai, a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, por a oportunidade ao qual Deus temos de meditar na Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos ajuda a compreender, ó Deus, a Tua revelação divina. Nos ajuda a compreender o Teu propósito sobre as nossas vidas, nós como servos do Senhor, filhos do Senhor, para que possamos cumprir o Teu ide em pregar a Tua palavra e anunciar as boas novas do Evangelho. Que possamos, ó Pai, nos sentirmos, ó Pai, impulsionados a buscar mais a Ti, a estarmos com os ouvidos atentos para ouvir, Senhor, a Tua voz e cumprir a Tua vontade. Te peço em nome de Jesus que o Senhor retire tudo aquilo do nosso coração, nosso pensamento que não Te agrada e nos dá um dia de paz maravilhoso. Que possamos estar, Senhor, na Tua presença todos os dias. Assim eu Te peço e já Te agradeço, Te pedindo perdão pelos nossos pecados. Que é o nome santo de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a paz. Até uma próxima lição.